nós fizemos o seguinte. De Porto Alegre, nós fomos para São Paulo. Nesse voo, especificamente, a gente foi com a Avianca. E eu tive que assinar um termo informando que eu era responsável pelo animal, que eles não se responsabilizariam sobre qualquer coisa que viesse a acontecer com ela e tudo mais. Dentro disso, assinei. E uma coisa que é importante informar, para viajar com pets na cabine, tu tem um peso limite que não pode ser ultrapassado. E eu não pude carregar uma mala a mais de mão. No caso, assim, eu só tinha a minha mala de rodinha e eu não poderia carregar uma bolsa nem nada. Porque a Nina era considerada a minha bolsa. Porque ela ia debaixo dos meus pés, naquela partezinha debaixo do assento da frente. Então, eu só tinha que me organizar com as minhas documentações dentro da minha própria mala de mão mesmo, que é a de rodinha, e Zé Fini, como diz o pessoal. Chegando lá em São Paulo, tudo ok, viagem super tranquila, a Nina tava super de boa, nem reclamou nada, até mesmo porque ela não podia reclamar, que se ela reclamasse eu ia dizer pra ela que ela não tinha escolha, não é mesmo? A gente tava no meio do voo, não dava para descer, né, Nina? Chegamos em São Paulo, passamos alguns dias em São Paulo, se eu não me engano foram 2 dias que nós ficamos em São Paulo, aproveitamos para assistir Barbixas, que adoramos, né? Depois dessa parada em São Paulo, eu já tinha me informado, não era necessário fazer nenhuma visita a nenhum outro órgão público ali da vigilância sanitária, porque a Nina ainda estava dentro dos padrões da Vigiagro ali e estava dentro da validade o documento dela. É muito importante vocês prestarem atenção na validade desses documentos, tá? Porque eles têm prazos curtos e qualquer errinho tu acaba sendo prejudicado e fica sem o teu pet. Fomos pela Air Maroc, não gostei daquele voo, foi horrível, um voo quente, mas enfim, não é o foco agora. Foram algumas longas horas de voo, nós fizemos escala no Marrocos, no Casablanca, e do Casablanca nós fomos para Barcelona. Chegando no El Prat, a gente, na hora de passar pela imigração, nós 3, eu estava ali com todos os meus documentos, louca que a pessoa abençoada olhasse pra mim, os documentos do pet, por favor. E não, ninguém me pediu, eles olharam a Nina, passou e foi tudo tranquilo. Eu acredito, tá, que como é exigido tanta documentação pra tu entrar no voo, eles já deveriam saber que o pet já estava ali com todos os documentos, já estava tudo ok e não exigiram. Eu acredito que seja isso, porque para tu viajar com o cachorro, tu precisa apresentar para a companhia aérea todos os mesmos documentos que a vigilância vai exigir no país da tua chegada. Mas, caso me exigissem, o único país que poderia me exigir a apresentação dos documentos da Nina era a Espanha. Porque mesmo fazendo a escala no Marrocos, não era nosso destino final. Então a documentação ela é toda preparada para o teu destino final, não para tuas escalas. Porém, agora é importante abrir um parênteses aqui. Se tu vai fazer escala e descer sair do aeroporto, fazer um passeio ali de algumas horas dentro daquele país, aquela cidade ali que tu chegou, tu não pode voltar com o cachorro sem entrar com as exigências daquele lugar pra sair do pet. Eu não sei se eu consegui ser clara. A regra é não pode sair do aeroporto se o teu destino, no nosso caso, nosso destino final era a Espanha. Se nós saíssemos do Casablanca, a gente acabaria tendo problemas depois pra entrar novamente com a Nina. Correto? Né, véia? Chegamos em Barcelona, a Nina fez xixi na porta do aeroporto e não tivemos nenhum problema. Antes que questionem, as pessoas riram e entenderam que ela estava a horas de viagem, ela não fez um xixi nada naquele meio do caminho, não sei como ela aguentou quase 24 horas. E ela superou, chegamos lá, ela desesperada e fez o xixi lá. O aeroporto é livre, o passeio com animais dentro desde que eles estejam com a guia, né? Outra coisa importante que eu tinha esquecido de informar lá na parte da maleta.
é preciso estar com uma fralda, uns tapetinhos, aqueles higiênicos, né? Que é como se fosse uma fralda, dentro da maletinha dela, porque se ela tivesse, fizesse xixi, cocô, ou ela acabasse regurgitando alguma coisa, vomitando, a gente já tinha aquilo ali que absorvia e só trocava. Alimentação e petiscos, essas coisas assim da Nina, eu levei num saquinho, deixamos na bolsa do Léo, na mochila do Léo. E aí, conforme foi passando as horas, eu dava alguma coisinha pra ela. Dei uma frutinha, porque ela gosta, que tinha dentro dos cafés lá, das coisas lá do voo. E água, quando eu tomava água, eu pegava um copo pra ela de plástico e ela tomava água de boas. Chegamos em Barcelona, tudo ok, lindo, maravilhoso. Para passar a documentação da Nina agora pra Espanha. Como que funcionou? Bom, eu tive que levar todos esses documentos que eu falei pra você, certificado de microchipagem, carteira de vacinação, o CVI dela, todos esses documentos eu levei pra nova clínica veterinária da Nina. Na nova clínica veterinária da Nina, fiz as vacinas, deu tudo certo, tudo ok. E aí a gente entra com uma novidade que nós tivemos. Quando a gente faz a cartilha sanitária do animal lá, com todas as vacinas, vai todos os dados, o meu endereço, o microchip dela, e a Nina entra no cadastro geral da Espanha de doguinhos, de cachorrinhos, tá? Então ela recebe esse cartãozinho aqui, encaminhado para o Conselho de Veterinários da Catalunha. Foi encaminhado todos os dados dela, encaminhado os meus, eles confirmam lá nas questões de governo, não sei explicar detalhes, e eu recebo essa identidade da Nina, que caso aconteça de eu perder a Nina, alguma coisa assim, eu tenho aqui esse code, que é o mesmo leitorzinho, o mesmo número do documento da Nina, do microchip da Nina. Vacinamos, tudo ok, tudo perfeito, vida que segue lá na Espanha. Aproveitamos muito, Nina ia pra praia, fazia tudo que tava dentro da lei lá com os doguinhos. Adorava correr, inclusive, na Plaça Catalunha com as... Resumindo, tá? Até aqui nós fizemos toda a documentação da Nina pra sair de Porto Alegre, no Brasil, pra chegar aqui na Espanha, lá na Espanha. E agora vem a segunda parte desse vídeo, que é muito importante. É que nós resolvemos mudar. A vida nos fez mudar outra vez. E aí, mais uma vez, começa a documentação do teu pet. Bom, a gente precisou fazer a documentação da Nina para nós irmos de volta ao Brasil, para depois nós virmos para o Reino Unido. E aí começa uma bela de uma saga, né? Tem mais temporadas do que... não sei. Tem muitas temporadas. Bom, aí eu, bem bela, fui falar com a veterinária da Nina lá na Espanha, em Barcelona, que era a clínica veterinária Balmes. Inclusive a Nina já apareceu no Instagram deles lá. Quem puder, dá uma olhadinha, dá um like lá na foto da Nina. Bom, na veterinária lá da Nina, ela já conheceu a Nina já tinha sido vacinada lá. Cheguei lá com a informação: olha, eu preciso ir pro Brasil daqui a 1 mês, 2 meses, e eu preciso levar a Nina. Não tem opção de a gente deixar a Nina aqui em Barcelona. Por causa de um único dia do atraso da vacina da Nina da raiva, um único dia, nós tivemos que refazer a documentação da Nina com relação à sorologia. E isso me causou um certo desgaste, porque eu não estava esperando, eu não sabia dessa informação, que tu não poderia atrasar a vacina. O que eu sabia é que tu tinha que vacinar anualmente e ponto. Então, eu na hora não me preocupei com relação a isso. E aí, por causa deste único dia, tivemos que fazer a sorologia da Nina outra vez. Só que aí, gente, percebe uma certa diferença com relação à rapidez da documentação. Eu vacinei a Nina, porque já estava na época de vacinar, e eu descobri isso porque eu fui vacinar ela antes para poder viajar com ela, porque eu não queria fazer a vacina dela em Porto Alegre, eu já queria sair com toda a documentação dela pronta.
Então, quando eu fui vacinar, eu fiquei sabendo isso e as veterinárias lá, outra vez, foram incríveis, maravilhosas, incrivelmente capacitadas, tanto quanto na Avenida do Forte, da Clínica do Forte. E a Nina vacinou, né, Nina, lá na clínica, e nós fizemos a sorologia depois desse período exigido. A sorologia chegou muito mais rápida do que do Brasil e não precisa fazer esse intervalo que a sorologia do Brasil exige, que seja 90 dias depois do resultado que tu pode viajar. Com relação à sorologia da União Europeia, os laboratórios deles, eles confiam 100%, eu acredito que seja por isso. Eles simplesmente te entregam a sorologia e deu, acabou, tu pode voltar e viajar a hora que tu bem entender. Quando nós fizemos a sorologia, acabou atrasando um pouco a chegada do documento dela. Então, o laboratório encaminhou por e-mail a sorologia da Nina, para caso me exigissem quando eu chegasse em Porto Alegre, né, alguma coisa assim. E eu fiquei de receber ela quando eu já estivesse em Porto Alegre. Para nós voltarmos para o Brasil, foi muito simples. Eu fiz o CVI, praticamente assim, né? Fiz o documento aqui da Nina, que é mais ou menos o mesmo o CVI lá do Brasil. Apresentei, quando cheguei no Brasil, um senhor da vigilância sanitária já sabia que estávamos chegando com um animalzinho e ele só me pediu esse documento aqui que consta toda a função da Nina, do microchip, vacinação, raça, endereço, meus dados, tudo isso, né? Porque no caso eu sou a responsável legal pela Nina. E eu, pra variar, tenho uma cópia aqui, porque se um dia a gente precisa, a gente estava dentro dos padrões exigidos do Brasil. No Brasil, eu não sei exatamente como é que funciona pra tu chegar com o pet, mas pra nós foi só apresentar ali os documentos, eles podem demorar até 48 horas pra te apresentar o resultado. E eu recebi esse documento aqui, ó. Além do CVI dela, que isso aqui eu tinha que apresentar no aeroporto, eu recebi esse documento aqui, informando que eles tinham inspecionado a Nina, que ela estava dentro do padrão, que tá tudo ok, tá? E esse documento aqui, que para retornar eu precisaria estar com a sorologia atualizada por causa desse único dia de diferença. Bom, como eu já tinha conversado com a veterinária, eu já sabia que eu precisaria fazer a sorologia, então eu já tinha, inclusive, feito a coleta, já estava tudo ok, né, Nina? Tudo certinho aí até esse momento. Agora, nós passamos 2 meses no Brasil, então nós precisaríamos organizar a documentação da Nina outra vez para viajar conosco para o Reino Unido. E aí, gente, começa uma longa trajetória, porque no Reino Unido eles têm regras muito específicas com a entrada de animais. E aí, eu e junto com o Léo, que sempre me ajuda com todas essas funções, né? Nós, junto também com a veterinária, porque nós voltamos lá pra Clínica do Forte, é importante eu marcar isso, porque lá em Porto Alegre é só a doutora Sheila que fica com a Nininha. Nós resolvemos organizar a documentação da Nina. Como ela já tinha sorologia, ela já era microchipada, isso não foi necessário fazer. O que nós precisamos realizar foi uma medicação para vermes, pulgas e carrapatos específica, que continha um componente específico. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque a Nina, ela tem um passaporte que lá na Espanha, na União Europeia, é importante a gente ter esse passaporte do pet, que vem todo o histórico dela, com todas as autorizações para viajar, com todas as coisas. Uma que a Nina, ela tem a cama dela, mas ela gosta do meu colo. Então, esse passaporte aqui tem todos os dados da Nina. Inclusive, ela foi desverminada, foi feita a consulta, tudo isso. A veterinária preparou o documento da Nina, informando que ela estava bem e tudo mais. E aí, mais uma vez, eles fizeram o CVI dela, com todos os dados, informando aqui as coisinhas da Nina. Uma coisa importante é tu deixar claro na hora que tu vai fazer também o teu CVI pro teu pet, é que tu coloque o teu destino inicial, no caso aqui tá em Porto Alegre, né? Eu coloquei o endereço dos meus pais.
e tu precisa colocar o teu destino final, porque se tu faz escalas em outros lugares, tu apresenta que tu tá indo para tal lugar, para X lugar, então ainda não, ali eles ainda não podem te exigir os documentos, tá? A entrega dos teus documentos. Só que aí, gente, depois a gente fazer sorologia, ter todos os documentos certinho da Nina, o antiparasitário, tudo, doutora Sheila matou a saudade da Nininha, vem o grande X da questão, o grande problema. Pro Reino Unido, tu só pode entrar com o teu pet através do Eurotúnel. Então, nós tivemos obrigatoriamente que fazer a escala em Paris. De Paris, pegar um táxi e passar pelo Eurotúnel e vir até Coventry, que foi o nosso destino final, de táxi. É isso mesmo. Foi uma longa jornada, mas nós superamos. Chegando no setor de imigração entre a França e a Inglaterra, o Reino Unido, eles solicitam que tu apresente todos os documentos. E isso é muito importante, tu ter todos os documentos do teu pet claros, específicos, fáceis de tu entender, com todas as informações exigidas. Assim, olha, mais claro do que, sei lá, a minha casa tá branca. Tu tem que estar muito, 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 muito claro e tudo muito, 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 muito correto. Porque existe sim casos de pessoas que chegam com o pet, o parasitário não é o correto, ou tá faltando uma documentação, uma vírgula mal colocada, eles simplesmente mandam tu voltar para um veterinário. Eles te dão um cartãozinho de um veterinário para tu ir lá e resolver a situação. E isso quem nos informou, não foi uma informação alheia na internet, aleatória na internet, isso quem nos informou foi a própria companhia de táxi, que eles já tinham passado por situações como essa, e aí fica a teu risco, né? Se tu vai querer arriscar ter que voltar depois, ter que gastar mais dinheiro com isso, ou simplesmente perder aquele momento da tua viagem, o gasto, o dinheiro, o transtorno, o estresse. Então, a gente fez tudo muito, muito, muito correto. Eu tenho cópia de todos os documentos da Nina, eu tenho uma pasta que é só de documentos da Nina. E mesmo sabendo que estava tudo correto, eu estava extremamente ansiosa para esse momento. Estava nervosa, eu estava agoniada, eu queria que acabasse logo. Porque é uma tortura essa situação toda. Quando nós chegamos lá, eles não exigiram o CVI da Nina. Eles exigiram o passaporte da Nina. Porque como a gente já estava em território internacional, a Nina já tinha todos os documentos dela internacionais, eles solicitaram o passaporte. E graças a Deus, eu e a doutora Sheila, na hora de fazer as documentações, eu pedi para ela colocar todas as informações do passaporte da Nina para poder facilitar. Então, aqui tem todas as coisinhas registradas e caso ficasse alguma dúvida, eu também tinha o CVI dela, tá? Bom, gente, passamos por isso, eles apresentam eles te dão esse documento aqui, que vai colado no vidro do carro do teu táxi, para informar que tu tem um petzinho lá no teu carro. E aí nós fizemos a viagem, deu tudo certo. Quando eles olharam o passaporte da Nina, a moça me deu um leitorzinho do chip, eu mesma fiz a leitura do chip, os dados dela apareceram todos ali na telinha, a moça confirmou com o passaporte. E quando eu passei por aquele momento, eu acho que eu perdi uns 200 quilos, assim, porque eu tava muito nervosa, eu tava ansiosa por aquele momento, eu queria que acabasse logo aquilo, porque era muita documentação. Enfim, essa foi a nossa trajetória, nós chegamos em Coventry depois, fomos dormir porque estávamos exaustos, Nina passou a viagem super bem. Ah, e outra coisa, a gente foi de Porto Alegre pro Cabo Verde. No Cabo Verde tinha uma área externa, a Nina pôde fazer xixi, caminhar um pouquinho. Do Cabo Verde a gente foi pra Paris, não foi um voo longo. Em Paris a Nina também fez xixi, inclusive fez cocô, super tranquilo. Obviamente a gente tem que limpar, né? A gente fez o xixizinho ali, a gente passa uma aguinha do lado de fora pra evitar problemas e constrangimentos, porque existem muitas leis e elas realmente acontecem aqui com relação ao cuidado sanitário e também com os animais.
E depois, pra chegar aqui, a gente fez uma parada pra comer alguma coisa, a Nina também fez um xixizinho, deu uma caminhada. Então foi muito mais tranquila a vinda para a Inglaterra do que para a Espanha. Mas eu tava mais, acho que, nervosa pra vinda pra Inglaterra pela questão desse medicamento específico, dessa vinda específica. Nenhum aeroporto recebe doguinhos aqui. Tu precisa passar pelo Eurotúnel, tu precisa fazer esse protocolo. Eles têm toda uma estrutura lá pra cachorro, tem inclusive uma área cercada pra se tu quiser soltar e brincar com o teu cachorro. Então, assim, é um estresse bem grande tudo isso, mas é uma coisa que vale muito a pena. A Nina, pra mim, ela tem um valor emocional muito grande, um valor psicológico muito grande. Ela é minha lembrança do Brasil, eu tenho um carinho muito grande. Eu não humanizo a Nina antes que falem qualquer coisa de nossa, trata como filho. Eu sei bem a diferença de um filho para um cachorro. Eu ainda não sou mãe, mas eu sei que existe sim essa diferença entre uma criança, né, e um cachorro. A gente sabe, né, inclusive o tempo de vida deles é diferente. Mas eu não podia deixar a Nina, levando em conta todo o valor sentimental que ela tem pra mim, todo o apego emocional que ela tem pra mim. E eu não queria, ela é minha, como eu sempre digo pra todo mundo, ela é a minha companheira e tá sempre junto, as suas orelhas é algo à parte, né? E é isso, eu espero poder ter ajudado vocês esclarecendo mais ou menos como é essa função da documentação. Eu vou deixar aqui embaixo os dados da Clínica do Forte para vocês aí de Porto Alegre e região metropolitana que tem interesse também em viajar com o seu pet, tem interesse de saber como funciona, ou também é uma clínica, hospital veterinário também, que te dá toda uma tranquilidade. Eles são maravilhosos, eles estão em contato contigo o tempo todo. A Nina teve gravidez psicológica, eles tiveram uma atenção super especial com a Nina, um cuidado super dedicado, assim. Todo mundo lá é muito querido, desde as meninas da recepção até os médicos veterinários. E é isso, gente. Eu espero ter esclarecido, espero ter ajudado de alguma maneira. Eu sou nova nesse mundo aí dos vídeos, então pode ser que eu me atrapalhe um pouquinho na hora assim de falar, mas tô aberta a qualquer dúvida, a qualquer questionamento. Se vocês quiserem, podem me mandar. E é isso, me sigam nas redes sociais, que agora eu tenho que falar isso, me sigam no Instagram. A gente vai se falando, eu espero ter, mais uma vez, eu espero ter ajudado e muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um beijo, Nina, dá tchau? Não vai dar tchau? Então tá bom, a Nina tá no momento dela aqui. Tchau, fiquem com Deus.